Alô, comunidade! Boa tarde, Brasil. Eu sou o Rodrigo Viana e esse é o ICL Urgente, com as principais notícias do Brasil e do mundo, sempre às 5 horas da tarde. Sempre com a gente, na redação do ICL, Laura Couto. Boa tarde, Laura. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde para todo mundo que está nos assistindo nessa segunda-feira. Boa tarde para você que mora nesse país, que está perto de virar a página em relação a dois personagens, um do futebol, o outro da política. Neymar, o menino Ney, como chamavam, foi deixado de fora, finalmente, deixado de fora da primeira convocação feita por Carlo Ancelotti, o novo técnico da seleção brasileira. Então Neymar está fora. E Jair Bolsonaro, que está inelegível, sofreu outra derrota hoje. O filho dele, Dudu Bolsonaro, também vai ser investigado por decisão da Procuradoria-Geral da República por atacar as instituições brasileiras enquanto está escondido lá nos Estados Unidos. Então, Dudu Bananinha investigado, Neymar barrado, família Bolsonaro e Neymar enfraquecidos, mas ainda seguem a assombrar o nosso país. Daqui a pouco a gente fala dessa parte da seleção brasileira. Vamos agora para a política nacional. Notícia de hoje: o Supremo Tribunal Federal abriu um inquérito oficialmente para investigar o deputado licenciado Eduardo Bolsonaro. Está aqui na tela, manchete do site iclnoticias.com.br. Por quê? Porque o Eduardo Bolsonaro está atuando nos Estados Unidos contra as instituições brasileiras. Por decisão do presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, quem é que vai ser o relator desse caso? Ele, Alexandre de Moraes. Laura Couto tem mais informações sobre esse fato. Laura. Rodrigo, no domingo, a Procuradoria-Geral da República tinha protocolado um pedido de abertura do inquérito ao Supremo Tribunal Federal e hoje ele foi aberto. Na avaliação da PGR, a conduta do Eduardo Bolsonaro pode configurar crimes de coação no curso do processo e possível obstrução à investigação de infração penal que envolva organização criminosa. A Procuradoria também pediu que o ex-presidente Jair Bolsonaro e pai do Eduardo também preste depoimento no caso. Isso porque a PGR acredita que ele pode ser diretamente beneficiado pelas ações do filho. Vale lembrar que o Eduardo Bolsonaro reclamou que não estava recebendo dinheiro do Partido Liberal e que o pai estava doando dinheiro para ele através de Pix de apoiadores. Eu vou ler aqui dois trechos que eu separei do pedido da Procuradoria. O primeiro é o seguinte: reiteradamente, publicamente, Eduardo Bolsonaro está afirmando que está se dedicando a conseguir do governo dos Estados Unidos a imposição de sanções contra integrantes do Supremo Tribunal Federal. E o segundo trecho: as evidências conduzem à ilação de que a busca por sanções internacionais a membros do Poder Judiciário visa interferir sobre o andamento regular dos procedimentos de ordem criminal, inclusive ação penal, em curso contra o senhor Jair Bolsonaro e aliados. Rodrigo. Muito bem, Laura. Os dois trechos que você lê, que você acabou de ler, saíram desse documento oficial da Procuradoria-Geral da República e deixam claro que o Eduardo Bolsonaro, no entendimento da Procuradoria-Geral da República, estaria atuando para favorecer os réus, incluindo o pai dele. Então tem que ser investigado. Você imagina, Laura, todas e todos que nos acompanham, alguém que está sendo investigado por uma ação criminosa. Esquece golpe de Estado, que fosse tráfico internacional de drogas. Aí o pai é réu. O filho do traficante resolve fazer ataques aos juízes, promover ataques com apoio de outros países, inclusive. A justiça tem que ir para cima. Isso é um ataque à Constituição, à Corte Suprema do Brasil e Eduardo Bolsonaro será investigado por isso, Importante a gente acompanhar. O deputado federal Lindbergh Farias comentou sobre esse assunto, já que foi o PT, através do Lindbergh Farias, que pediu a investigação de Eduardo Bolsonaro. Eu vou pedir então para a nossa equipe colocar aqui na tela. Essa ainda não temos aqui, mas é uma mensagem do Lindbergh Farias dizendo o seguinte, o Brasil não pode tolerar esse tipo de comportamento, é imprescindível que o STF atue com firmeza. A prisão preventiva de Eduardo Bolsonaro é necessária para preservar a soberania nacional e garantir que ninguém esteja acima da lei. Quem conspira contra o Brasil deve responder por seus atos. Então, não é que o Eduardo Bolsonaro tem pedido de prisão, por enquanto não é isso, mas é pedido de investigação. Se avançar,
pode chegar até num pedido de prisão preventiva. Agora sim, temos aí na tela, quem quiser, está lá na rede social X, a mensagem completa de Lindbergh Farias, dizendo: o Procurador-Geral da República pediu a abertura do inquérito com base em representação criminal que protocolei semana passada. Né? E aí o sistema de justiça brasileiro está sob ataque externo, articulado por um parlamentar licenciado que age contra a sua própria pátria. Veja isso. Então o Lindbergh está, como se dizia antigamente, pendurando o guizo no pescoço do gato. Eles se dizem patriotas, mas estão conspirando contra a pátria lá dos Estados Unidos. É importante essa decisão de hoje, é mais uma derrota da família Bolsonaro. Nesta segunda-feira, gente, o STF retomou os depoimentos das testemunhas de defesa dos acusados pelo golpe de Estado, dos acusados de coordenarem a tentativa de golpe de Estado. Heloísa Vilela, mais uma vez, acompanhou tudo e traz as informações para a gente. Bem-vinda, Elô. Obrigado mais uma vez pela presença. Eu sei que você acabou de sair da sala, né, onde os jornalistas podem acompanhar os depoimentos. Quais foram os destaques de hoje, Elô? Teve ex-ministro de Bolsonaro prestando depoimento, não é isso? Boa tarde. Teve Marcelo Queiroga, Rodrigo, e ele não acrescentou absolutamente nada a esse processo até aqui. Mas Queiroga foi ouvido sim. Agora, o que achei que foi o ponto principal hoje foi o depoimento de uma pessoa que trabalhava como agente de inteligência da ABIN, e foi o Christian Schneider. Ele era oficial de inteligência da ABIN de 2019 a 2022. O depoimento dele, ele diz que o diretor da ABIN na época, que era o Alexandre Ramagem, tinha um escritório, um gabinete no segundo andar do Palácio do Planalto, de onde ele trabalhava com frequência e despachava dali diretamente com o presidente Bolsonaro, sem que o ministro Heleno, que era o chefe do GSI, soubesse. Por que isso é importante? Porque o Heleno era chefe do Ramagem. Então, se o Ramagem despachava direto com o presidente sem o Heleno saber, é porque tinha uma relação diferente aí da presidência da República com a ABIN. Além disso, também foi revelado aqui que o Bolsonaro indicou os dois nomes abaixo do Ramagem na ABIN. Então, deixou muito claro que a ABIN era um órgão de extremo envolvimento do presidente Bolsonaro. Agora, por que isso hoje veio à tona aqui? Porque as testemunhas que foram trazidas eram testemunhas todas do general Heleno, que até em um momento passou meio que se abaixando ali por trás do advogado na tela e deu para a gente ver que o Heleno estava acompanhando a sessão. Mas as testemunhas todas do Heleno vieram aqui para fazer duas coisas em particular. Uma, testemunhar que o Heleno nunca conversou com nenhuma delas a respeito de tentativa de golpe, de estado de exceção, de minuta golpista, não foram chamados para nenhuma reunião e que ele nunca conversou sobre nenhuma reunião nesse sentido. E a outra foi justamente para mostrar que o Heleno era uma peça fora do baralho, uma carta fora do baralho, especialmente na segunda metade do governo Bolsonaro. Várias pessoas repetiram isso, de que o número de audiências dele com o Bolsonaro diminuiu muito na segunda metade do governo e essa história de que o Ramagem tinha contato e acesso direto ao presidente sem passar pelo Heleno. Agora, claro, a gente não vai se esquecer que na casa do Heleno foi encontrada aquela famosa agenda onde ele descrevia todo o plano de tentar descredibilizar as urnas eletrônicas, como deveria ser feito, como deveria ser divulgado, mas tudo bem, hoje era dia de advogado, de testemunha de defesa, e elas vieram aqui para atestar esses dois pontos que eu ressaltei para você, Rodrigo. Curioso, fiquei tentando imaginar esta cena, né? Só para quem não acompanha ou não tem os detalhes, Heloísa, você disse que ele apareceu no fundo, assim, da tela, né? Porque esses depoimentos foram colhidos à distância, por via de conferência, enfim, à distância, né? E uma dúvida também que eu fiquei, o ministro Alexandre de Moraes hoje conduziu pessoalmente esses depoimentos ou foi um juiz auxiliar? Essa é uma primeira pergunta. E a segunda, ao longo dessa semana tem mais algum nome importante para a gente ficar de olho aí? Porque a semana inteira nós vamos ter testemunhas de defesa sendo ouvidas, não é?
A semana inteira nós teremos testemunhas de defesa. Eu não tenho a lista aqui para te dizer agora, mas evidentemente todas elas são importantes, porque a gente vai vendo o jogo que existe entre esses réus. Ou seja, o que aconteceu aqui hoje foi o réu Heleno tentando jogar a culpa, tirar de cima de si e jogar para Alexandre Ramagem. E o Alexandre Ramagem, o advogado dele, na mesma hora pulou e começou a fazer questionamentos para mostrar não é bem assim e tal, né? Então, o interessante é a gente ver esse jogo entre eles. Agora, Alexandre de Moraes conduziu sim, até agora ele não perdeu nenhuma das sessões, ele tem conduzido todas essas sessões em que estão sendo ouvidas as testemunhas. Amanhã vai ser o dia inteiro, vai ser uma sessão de manhã, não, amanhã só de manhã. E na quarta-feira, acho que é só de manhã, e quinta, acho que é o dia inteiro, e sexta. Então ainda tem muita gente para ser ouvida, Rodrigo. Perfeito. Heloísa Vilela, e a prioridade total do ICL é acompanhar esses depoimentos. A gente tinha uma expectativa em relação ao Queiroga, que foi ministro da Saúde do Bolsonaro, mas a Heloísa trouxe aqui que foi um depoimento anódino e chamou a atenção dela, de fato, essa disputa da defesa do Heleno de levar uma testemunha dizendo, olha, o Ramagem ia lá no palácio, tratava direto com o Bolsonaro, como querendo dizer... O Heleno até era deixado de lado dessas discussões para tentar reduzir a responsabilidade do general Heleno nessa história de golpe de Estado. Heloísa, obrigado pela sua participação. Você volta ao vivo no ICL Notícias Segunda Edição, não é isso? Quer completar? Fala, Elo. Não, só queria dizer para você, Rodrigo, que é curioso que eles tragam pessoas aqui para dizer, não, ele nunca me falou de golpe, ele nunca me falou de minuta, ele nunca... Você trazer 6 pessoas aqui para dizer que o Heleno não discutiu com elas uma possibilidade de golpe, não quer dizer que essa trama não estivesse sendo urdida entre um outro grupo muito mais fechado de pessoas que se conectavam e que eram muito mais íntimas, que não iam ficar distribuindo essa informação para meio mundo, né? Perfeito, mas é o papel dos advogados tentar reduzir, pelo menos, já que é impossível retirar totalmente o Heleno desse cenário de golpe de Estado, pelo menos reduzir a responsabilidade do general Heleno. Obrigado, Elo. Mais tarde você volta, então, no N2 do ICL Notícias Segunda Edição. Obrigado. Tchau. Valeu. Então você acompanhou aí as informações de Heloísa Vilela, repórter do ICL, ao vivo, ali da frente do STF. Só para lembrar, o Heleno que está aí meio escondido, desde 2022 não aparece em público, mas lá na campanha de 2018 cantou, foi naquela convenção e gritou, se gritar, pegar centrão, não fica um meu irmão, era cheio de fazer gracinha, agora está escondido. Aparece meio escondido atrás do advogado, na descrição da Heloísa, na tela em que o advogado do Heleno falava, de vez em quando ele aparecia, mas querendo se resguardar e querendo reduzir danos a essa altura. Vamos seguir acompanhando durante toda a semana. Vamos falar de política agora, uma informação exclusiva e até certo ponto inesperada. De acordo com a coluna do nosso colega aqui do ICL, Guilherme Amado, no portal Platô, a direita soma mais um nome aí para a corrida eleitoral do ano que vem. Está aí na tela, ó. A candidatura de Joesley Batista ao Palácio do Planalto. É o empresário, o maior acionista da JBS, um dos maiores grupos empresariais do Brasil. São 2 irmãos, Batista? Riquíssimos, atuam na área da pecuária, dos frigoríficos, uma fortuna construída aí ao longo dos últimos anos. Houve aquele episódio no governo Temer, em que o Temer os recebeu no palácio de maneira escondida, ficaram famosos por esse momento, muito próximos do poder. A verdade seja dita, conversaram com todos os presidentes ao longo dos últimos anos, inclusive com Lula, mas se aproximaram mais aí dos presidentes de direita. E agora a informação de que Joesley está cogitando ser pré-candidato à presidência da República. A informação tem circulado entre políticos e empresários da Faria Lima. Tem cara de balão de ensaio, Tem cara de balão de ensaio para ver se sobra, quem sabe, uma vice? No passado, você lembra, o Lula teve como vice um empresário, José Alencar. Será que o Joesley está se apresentando para ser o Zé Alencar dos novos tempos, só que de uma outra candidatura? Um Zé Alencar do Tarcísio? Alguma coisa assim? Porque o sujeito se lança a presidente para depois tentar cavar pelo menos a vice. Bom, vale lembrar que a gente tem outros nomes aí no campo da direita. Governador de Goiás, Ronaldo Caiado, do União Brasil, já lançou a candidatura. Ele é de Goiás,
mas lançou a candidatura num evento na Bahia, você se lembra, no mês passado. Está aí o governador, né? Ronaldo Caiado, já em segundo mandato, não pode se candidatar de novo a governador, lançou a pré-candidatura a presidente. Também o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, saiu do PSDB e se filiou ao PSD do Gilberto Kassab e já anunciou a intenção de uma pré-candidatura. Esse diz que quer tentar uma terceira via, que é o sonho eterno da turma dos tucanos. É isso sem falar no nome principal da direita, o Tarcísio de Freitas, que está nesse vai não vai sobre se candidatar a presidente ou a governador de São Paulo na reeleição. O Eduardo Leite não tem como ser candidato à reeleição porque já é o segundo mandato, Caiado também. Mas o Tarcísio pode sair à reeleição em São Paulo. E ele é o preferido dos partidos tradicionais da direita, preferido do empresariado, preferido do centrão. Mas não é só isso. Vamos agora para um outro assunto aqui que eu acho importante a gente observar. Além do mercado financeiro e do centrão, a imprensa tradicional não esconde que está fechada com Tarcísio de Freitas. O Estadão já fez até editorial, dizendo assim, Bolsonaro está atrapalhando, está impedindo que o Tarcísio articule a sua candidatura. E o que me chamou muito a atenção também nesses últimos dias, a maneira como os jornais levantam a bola do Tarcísio e levantam a bola agora da esposa dele também, em contraste com o que fazem em relação à Janja. A Janja não pode falar nada. Mas olha como é que é tratada a esposa do Tarcísio, a manchete do Globo. Muita simpatia, né, na manchete. Mulher de Tarcísio amplia a atuação política e vira um rosto de ação social do governo. Aí ela sentada ali ao lado do marido, dentro de uma máquina agrícola, né, assim, um sorriso, uma simpatia. Sabe assim, me cheira aquela história do Collor, caçador de marajás, a mesma construção em relação ao Tarcísio. A gente destacou um trechinho dessa matéria do Globo, que foi de ontem, mas foi atualizada nesta segunda-feira. Olha aqui, isso é a matéria editorializada. A popularidade de Cristiane, apostam aliados, pode ajudar Tarcísio nas eleições de 2026, seja qual for o seu destino. De olho nisso, a primeira-dama do estado de São Paulo concordou, olha como ela é discreta, mas ela concordou em aparecer mais e acompanhá-lo nas andanças pelo interior do estado. E aí não vem nenhum comentarista da Globo News, nenhum editorialista dizendo assim, a mulher não pode acompanhar o governador, o lugar da mulher é sei lá onde que eles imaginam que é. Mas em relação à mulher do Tarcísio, simpatia total. E em relação à Janja, continuaram os ataques, né? Tantos ataques que o jornalista e escritor Marcelo Rubens Paiva, autor do livro que deu origem ao filme premiadíssimo, Ainda Estou Aqui, escreveu esse fim de semana um artigo, de certa maneira, para defender a Janja. A gente tem aqui a manchete do texto assinado pelo Marcelo Rubens Paiva. Janja não é uma primeira-dama reborn, não é fabricada em laboratório, escreveu o Marcelo Rubens Paiva. E aí ele completa, no Brasil muitos ainda pensam que mulher não pode ter opinião, não pode influir nas decisões de um presidente, especialmente se for a mulher do Lula, porque se for a mulher do Tarcísio, aí pode. Eu vou separar um trecho do artigo do Marcelo Rubens Paiva, que saiu ontem. Está aqui, ó. Ele conta, né, nesse artigo que ele encontrou 2 vezes com Lula, com a Janja, teve no Palácio, jantou, conversou, teve alguns momentos assim de mais intimidade e pôde observar os dois, o casal. Certa vez, diz o Marcelo, me descreveram Janja como a cuidadora de um velhinho, que é a imagem que a imprensa tradicional tenta passar. O que se percebe ali, diz o Marcelo Rubens Paiva, a partir da observação direta. O que se observa ali é um casal em plena harmonia, sintonia, saudável, feliz. Um parece adivinhar o que o outro pensa. Por vezes, um completa a frase do outro. O que se vê ali é cumplicidade com brilho nos olhos, é amor. Quem está ao redor admira ou inveja. Tem isso também, muita gente inveja. Por isso, Lula quer viver até os 110 anos. Bom, eu não estive lá, mas me chama a atenção esta campanha, ou vale para todo mundo ou não vale para ninguém. Não, a mulher do Tarcísio, legal, aí é a mulher parceira, que está junto. A Janja não pode, a Janja tem que ficar quieta. É assim, eles não disfarçam mais. E esse fim de semana teve mais ataque à Janja, não é isso? Laura Couto vai trazer para a gente. Partiu de quem, hein, Laura?
Pois é, Rodrigo, em entrevista à revista Isto É, o Ciro Nogueira, que é o presidente do Partido Progressistas, disse que o envolvimento da Janja, no caso da polêmica com o Xi Jinping, foi, abre aspas, passou de todos os limites, que constrangeu o país, a diplomacia e o próprio presidente. O Ciro ainda disse que o Lula é um presidente mandado. Só que, Rodrigo, vamos combinar que o Ciro Nogueira está sem moral para ficar criticando os outros. Isso porque o senador simplesmente viajou para Mônaco no jatinho do empresário Fernando Oliveira Lima, que é dono de empresas de apostas online que disponibiliza jogos como Fortune Tiger, que é o famoso tigrinho. O empresário ele é alvo da CPI das Bets, onde o senador Ciro Nogueira ele é membro suplente, Rodrigo. Laura, por isso que eu vi alguém postando aí que ele é tigrão para falar da Janja, mas ele gosta do tigrinho. Para andar de avião, ele gosta de um tigrinho, né? É isso, esse é o Ciro Nogueira. Vamos mudar de assunto aqui e falar da economia brasileira. Hoje, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que o governo ainda estuda como é que vai compensar o recuo que teve que fazer na decisão de elevar o IOF. IOF é Imposto sobre Operações Financeiras. O recuo do governo foi parcial, valeu só para algumas áreas, né? Isso só aconteceu por pressão do mercado financeiro. A nossa colega Débora Maganha explicou isso no ICL Mercado e Investimento. É legal você acompanhar, nem todo mundo entendeu direito isso. Foi anunciado o aumento das alíquotas, depois o governo voltou atrás. Por que voltou? Porque teve pressão do mercado financeiro. Débora Maganha explica pra gente. Vamos lá. Então, qual foi o primeiro setor que chiou e que começou a reagir negativamente? O setor financeiro. Porque se você aumenta o imposto em relação às operações financeiras, pode ser que a pessoa que ia pegar aquele crédito que já está restritivo por conta da taxa de juros, não pegue porque ainda assim vai ter o IOF. E ninguém sabia até o momento se ia ser na pessoa física, se ia ser na jurídica, quem que ia sofrer esse aumento. Então, o mercado já começa a reagir mal antes. Eu acho que o primeiro ponto aqui, o primeiro problema que a gente tem é o vazamento antecipado. Aí vai o governo, tenta botar uns panos quentes, tenta remediar ali a situação, e aí a coletiva acontece às 5 e vai confirmando ali o que já tinha sido aventado nas notícias durante a tarde. Só que qual foi o problema aqui? Tiveram algumas mudanças que impactavam principalmente fundos de investimento, investidores maiores, as transferências internacionais para investimento também, investimento no exterior, os fundos também que investem no exterior iam começar a ter um IOF maior e, obviamente, esse setor reclamou. E a gente sabe que quando esse setor reclama, isso ganha muito peso. Então não demorou nadinha para o governo voltar atrás. Vocês viram a explicação aí, obrigado Débora Maganha, estava conversando com ela aqui na redação, e o pessoal do Mercado e Investimento, a turma da Débora aqui do Programa de Economia, aqui do ICL, fez um quadrinho para a gente entender. O governo não voltou atrás em todas as áreas, só em algumas. É bastante informação, mas eu vou resumir aqui para vocês. Por exemplo, a área de remessas para o exterior. A ideia do governo era subir o IOF para 3,5% para todo tipo de remessa, tanto a feita por pessoa física, quanto a feita por fundos de investimento. O que aconteceu? O governo voltou atrás. Voltou atrás especialmente para quem faz remessa de fundos de investimento, não para pessoa física. Quem usa aqueles aplicativos tipo Wise para mandar dinheiro para o exterior, esse vai cair para a alíquota, vai ter que pagar a alíquota de 3,5%. Agora, quem investe no exterior, os fundos de investimento, aí houve o recuo e a alíquota ficou menor. Esse é um dos exemplos, transferências de fundos para o exterior continuam isentos. Então, fica claro que onde houve recuo, naqueles setores que têm capacidade de pressionar o governo, gente do mercado financeiro, e agora, recuando, o governo vai ter que buscar dinheiro para fechar as contas em outros lugares. Onde será? O Haddad disse que até o fim dessa semana tem que definir isso tudo. É um tema delicadíssimo, o governo teve que voltar atrás para não ser vítima de mais um episódio aí de ataque cerrado que poderia derrubar a popularidade do Lula. Vamos voltar a falar daquele assunto. Eu comecei o programa falando que não foi um dia bom para bolsonarista. Dudu Bolsonaro investigado e Neymar, um bolsonarista dos quatro costados. Neymar ficou de fora, hein, da convocação. Hoje, o ex-técnico do Real Madrid, Carlo Ancelotti, assumiu na prática o comando da seleção brasileira. Fez a primeira convocação da equipe para as eliminatórias da Copa de 2026. Ancelotti
fez a convocação, na sequência deu uma entrevista coletiva. E o que chamou a atenção nesta convocação? Neymar fora da seleção brasileira. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto que chamou a atenção, o goleiro do Corinthians, Hugo Souza, que vem se destacando desde o final do ano passado e ao longo deste início de 2025. Aliás, no sábado fez a defesa mais bonita do Campeonato Brasileiro até aqui. Hugo Souza convocado para a seleção, goleiro do Corinthians. E o Flamengo, 5 atletas convocados do Flamengo. Então, Hugo Souza do Corinthians, o Flamengo cedendo vários atletas e o Neymar, será que a página dele se encerrou definitivamente na seleção brasileira? É o que nós vamos acompanhar daqui para frente. O Ancelotti parece que é menos suscetível a pressões de Neymar filho e Neymar pai. A chegada de Ancelotti acontece em meio a uma crise da seleção e principalmente uma crise na CBF, não é isso mesmo, Laura? Pois é, Rodrigo, antes rapidinho de eu comentar isso, eu queria falar que eu também fiquei muito feliz com a convocação do Hugo Souza. Eu sou palmeirense, mas eu acho que ele merecia bastante. Mas vamos para essa crise. Na tarde de ontem, o médico e dirigente esportivo Samir Araújo Chaldi, ele foi eleito para cargo de presidente da CBF. Ele assume no lugar do Edinaldo Rodrigues, que foi afastado pela Justiça no dia 15 de maio. Só que, diferentemente da eleição anterior, que reelegeu o Edinaldo, que por unanimidade, o Chaldi não foi eleito de forma unânime, mesmo sendo candidato único. Isso porque 2 federações estaduais não apoiaram a eleição do Chaldi e 18 times da Série A e B fizeram um boicote para ele não ser eleito, para não votarem nele. Além disso, outros times simplesmente não compareceram no pleito, Rodrigo. Claramente, o clima não tá bom não ali na CBF, né? É isso, o clima não tá bom na CBF, o Carlos Ancelotti chega contratado, a CBF gasta um dinheirão e bem no momento em que ele chega a essa troca de presidência, a gente vai continuar acompanhando. Vamos para as notícias internacionais. Hoje, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, criticou duramente o presidente russo, Vladimir Putin, depois da Rússia realizar o maior ataque aéreo desde o início da guerra com a Ucrânia. A capital ucraniana, Kiev, e outras regiões do país foram alvo de ataques de drones e mísseis russos que mataram pelo menos 12 pessoas e deixaram dezenas de feridos. Laura Couto atualiza para a gente a guerra lá na Ucrânia. Rodrigo, na rede social Truth Social, que é do Trump, o presidente disse que o Putin, abre aspas, ficou absolutamente louco e que está desnecessariamente matando muitas pessoas. Veja só, o Trump que disse isso. A gente tem aí o trecho que ele disse. Abre aspas, eu sempre tive um relacionamento muito bom com o Vladimir Putin da Rússia, mas algo aconteceu com ele, ele ficou absolutamente louco, ele está desnecessariamente matando muitas pessoas. O Trump também aproveitou a oportunidade para atacar o presidente ucraniano, o Zelensky, que a gente tem outro trecho aí, eu acho, ele disse, abre aspas, o presidente Zelensky não está fazendo nenhum favor ao seu país, falando da maneira que ele fala, tudo que sai da sua boca causa problemas, eu não gosto disso, é melhor parar. Isso vindo justamente do Donald Trump é um pouco curioso, no mínimo, né? Enfim, mas o Kremlin classificou a reação do Trump como emotiva, Rodrigo. É emotiva. Nada é emotivo ali, é tudo calculado. Pode parecer emotivo, mas é tudo calculado. A gente falou, foi um ataque aéreo violento, de fato, por parte da Rússia contra a Ucrânia. E por que isso pode ter acontecido? Um oficial militar russo disse hoje que Vladimir Putin teria sido alvo de uma tentativa de assassinato por parte da Ucrânia. O helicóptero em que o presidente russo estava foi alvo de um ataque de drones ucranianos. A gente tem aqui a imagem do Putin, mas ele teria sido alvo de um ataque de drones ucranianos na região de Kursk, isso na semana passada. Então, o ataque aéreo da Rússia pode ter sido uma resposta a essa tentativa ucraniana de assassinar diretamente Vladimir Putin. A unidade de defesa aérea russa disse que os sistemas de defesa interceptaram os drones e destruíram antes que atingissem a rota de voo do presidente russo. Gente, daqui a pouco nós vamos trazer mais informações, inclusive sobre a guerra, o massacre, né, melhor dizendo, em Gaza, no ICL Notícias, segunda edição. Mas agora eu queria fazer um chamado para quem nos acompanha aqui no ICL Urgente. Atenção! O podcast Império Malafaia foi já ouvido por mais de 500 mil pessoas, 500 mil de pessoas, está na lista dos mais ouvidos, né? Vários episódios do Império Malafaia. O ICL segue sendo alvo de ataques e há uma campanha de ódio promovida pelo próprio Silas Malafaia. Mas o ICL não vai se intimidar, você conhece. A gente vai fazer outras revelações importantes agora num documentário. Não é podcast mais, é o documentário inédito.
Império Malafaia, uma produção original do ICL. Nós vamos mergulhar ainda mais nesta investigação jornalística conduzida por Juliana Dalpiva e por Igor Mello, para você entender esse emaranhado de poder político, religioso e financeiro envolvendo Silas Malafaia. A estreia do documentário Império Malafaia será nesta quinta-feira, dia 29 de março, às 8 horas, ao vivo. Você vai ter o documentário e um debate, uma conversa do Edu Moreira com a Juliana Dalpiva e o Igor Mello. Se inscreve, tá aí na tela, por favor, iclurgente.com.br. E aí a equipe do ICL te avisa. Você digita iclurgente.com.br, abre um campo onde há o e-mail, ali você põe o seu e-mail e no dia 29, quinta-feira, a equipe te avisa e você acompanha o documentário para saber mais sobre esse homem que banca as manifestações bolsonaristas que estão acontecendo ainda no momento em que o Bolsonaro está inelegível e é réu por golpe de Estado. Fica o convite. Obrigado, Laura Couto. O ICL Urgente volta amanhã. Obrigado mais uma vez, Laura. Valeu, Rodrigo. Obrigada à nossa audiência. Até amanhã. Valeu. Até amanhã. Daqui a pouco eu volto no ICL Notícias, segunda edição. Valeu, gente. Anda de jatinho, comanda uma igreja poderosíssima e até influencia os rumos da política nacional. Mas o imposto de renda de Silas Malafaia conta uma história bem diferente disso. Eu, Igor Mello e a Juliana Dalpiva fomos atrás dos registros sobre a vida do pastor. E durante um ano eu investiguei a fundo o patrimônio de Silas Malafaia. Eu mergulhei nos bastidores e li mais de 30.000 páginas de documentos. E a Juliana até entrevistou o próprio Malafaia. É uma fortuna escondida atrás de brechas, manobras e silêncio. Mas toda a verdade sobre o patrimônio do pastor Silas Malafaia vai ser revelada no nosso documentário Império Malafaia, que vai ao ar no dia 29 de maio, uma quinta-feira, às 20 horas. Uma grata surpresa para você no ICL. Coisa rara, um jornalista desse talento, desse tamanho. Jamil Chad, nosso companheiro de ICL, jornalista do UOL, cidadão do mundo. Por que vale a pena essa profissão? Essa é aquelas profissões, Chico, que você conhece tão bem, que a gente tem o incrível privilégio de sentar nas primeiras filas da história, de ver a história acontecer na nossa frente e colocar o ser humano dentro dessa história. Então, por isso, só uma correção, cidadão do mundo, mas São Paulino. Tá bom. São Paulino de time de futebol? É, ué. Aí eu vou falar, uai é galo, meu, uai.